Começamos, quarto de cima, voltei. Hoje é um dia feliz para quem é músico católico. Hoje é um dia ainda mais feliz para quem é Shalom. E é o dia mais feliz para mim desse podcast. Um dos mais, com certeza. O último eu gravei com a querida Emir Nogueira, cofundadora da comunidade. E hoje eu estou com um casal que é dos mais queridos e dos mais conhecidos. Tem muita história para contar. Eva C. Costa e Nicodemos Costa. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. São meus amigos. Agora a gente tem que fazer assim como se a gente mal se conhecesse, mas ó... É mesmo, é antiga, amizade antiga. Vamos fazer aquele início, aquela apresentação. Eu tô doido para chegar dia 15 de maio, porque vai começar a ser transmitido pela Rádio Shalom FM. Rádio Shalom FM está ainda sendo transmitida por Pacajus, a frequência FM, mas a sede no Shalom da Paz em Fortaleza vai trocar do AM para FM e a transmissão vai ser a partir daqui. Eu não sei se até lá já vai ter mudado isso, mas a gente torce porque é legal que Fortaleza e arredores possam acompanhar o podcast e a programação da Rádio Shalom, que tem uma contribuição tão importante para a evangelização, né? E para você que está na rádio já ouvindo uma reprise desse episódio, pode acessar também o youtube.com/Pedro Veiga e ver a carinha da gente aqui, o cenário, a sala nova, o quarto de cima e todos os episódios do quarto de cima desde o começo, desde lá do meu quarto mesmo, que era o quarto de cima original. Então, dei uma de apresentador de Aleluia aqui, mas quem é apresentadora mesmo é essa moça, a Eva, e o Nicó, que é um dos pilares fundamentais da música católica brasileira. É ou não é? Fala aí, Eva. É mesmo, principalmente da comunidade Shalom, né? Ele que começou no primeiro Ministério de Música. Você sabia uma curiosidade? O primeiro Ministério de Música tinha um Moisés cantando, a Emi também fazia parte, não era não Nicodemos? O primeiro, logo no comecinho. Tinha um Moisés, a Emi não fazia, não. Ela ajudava, compondo. Ela ajudava com a casa dela. O Moisés fazia o quê? Cantava mesmo? Cantava. E era bom, que nem é hoje, ou meu Deus. Era melhorzinho? Não. Era o melhorzinho, né? Vamos torcer. Não, mas é bom, né? Quando a gente vê o Messias ontem, o Messias Albano estava na Assembleia, no Shalom da Paz, e ele falou: um dia eu estava não sei onde, em casa, em Fortaleza, um amigo meu me chamou para a inauguração de um barzinho. Eu achei ótima essa história ali. Inauguração de um barzinho. Gente, olha só, eu não vou trocar essas câmeras direito. Desculpa, é porque quando eu fico compenetrado, no último episódio também eu fiquei parado com a câmera de um jeito só. Vou deixar essa aqui no meio, quando eu lembrar eu troco. Okay. Mas aí ele falou, um amigo meu me chamou para a inauguração de um barzinho. Beleza, eu gosto de sair na noite, eu gosto disso, daquilo, então vamos encontrar o povo. Quando eu cheguei na Coronel Jucá, era o Shalom. Eu não sabia o que era, mas já estava um bispo lá, né, o Dom Aloysio. Ele foi no dia da inauguração, ele estava no dia da inauguração. E aí a pessoa se apaixona, então ele foi contando todo o processo. Eu não sei como em 10 minutos, ele só tinha 5, mas ele usou uns 10 para contar também 40 anos de história, não dá para resumir, né? Ele contou um monte de coisa e aí ele disse que existe isso, e eu acho que vocês sabem, e todo mundo que tem essa experiência de apaixonamento, guarda. Eu acho que é esse fogo que vai mantendo a gente vai envelhecendo, vai caminhando, mas aquilo fica, né? E ele disse, a gente fazia tudo. A gente construía esse lugar, a gente varria, a gente limpava, a gente cantava, a gente ia evangelizar na rua, a gente fazia comida, eu fui para a cozinha, fui para a faxina, fui para o banheiro. E é um pouco isso, né? Você falou um pouco do Ministério de Música, o Moisés cantando. Imagina principalmente o Moisés, aquilo que Deus deu como fundador, que ainda transborda, imagina há 40 anos, quanta coisa ele tinha. Então a pessoa faz tudo, tem que cantar, canta, né? Que nem aquela música que o Gustavo fez, né? Se tiver que ir pra lá, eu vou. Se tiver que ir pra cá, eu vou, dou um jeito, eu canto, eu danço reggae, eu faço o que tiver que fazer, né? Mas para falar de música, vocês têm que falar mais do que eu, né? O Nicó tem a história. Você sabia que o Nicodemos, no começo da lanchonete, fritava hambúrguer? Cantava, acho que fazia todo mundo, show então, no começo passou hambúrguer. por essa lanchonete, né? Todo Padre Antônio. mundo passou pela lanchonete. A lanchonete era a nossa escola. Todo mundo tinha que passar pela lanchonete. A lanchonete, a gente fazia... Eu
temperava o hambúrguer, temperava a carne, fazia o hambúrguer. Era eu que fazia o hambúrguer. Tinha escala? Como era? Tinha escala. E tu cantava na música? Isso antes cantava na música? Cantava na música e fazia a carne, preparava o hambúrguer para estar direitinho lá para fritar, para servir os hambúrgueres nas mesas. E evangelizava nas mesas. E quer dizer, tinha Bíblia na mesa? Como era assim essa história do começo? Tinha Bíblia nas mesas para as pessoas lerem. Tipo, se interessou, vamos ver alguma coisa aqui. Abre uma passagem. Reza pela pessoa. Mas a gente chegava, evangelizava com aquela Bíblia e rezava pelas pessoas. Sim. E conversava com as pessoas e chegava próximo. Eu mesmo fui evangelizado assim. Lá? Lá. Ah, é? É, porque eu fui enganado pelo meu professor e fui pro Shalom, porque eu era protestante, né? Sim. Eu era protestante e não queria ir pro Shalom. Mas já era conhecido o Shalom, assim, na época que você foi? Já era conhecido. E o meu professor pegou e me deu uma carona, aí ao invés de me levar para o ponto de ônibus, me levou para o Shalom. Aí me fez entrar e me pagou uma Coca-Cola. Quando ele me pagou uma Coca-Cola, veio uma pessoa e me evangelizou. Você tem que saber o nome desse professor para sempre, né? É o Rosiel. Era um dos primeiros. Era um dos primeiros com Moisés. Ele está na comunidade? Não, tá não, mas não. Aí ele era um dos 12. Aí... Vê como é que são as coisas, né? Aí veio a Máurea... Sim. E me evangelizou. Que depois foi esposa do Timbó. Mas então, a Máurea e Timbó não eram um casal e já eram da comunidade? O Timbó já era também? Já era da comunidade, já era. Timbó do começo também, né? O primeiro, assim. Aí a Máurea me evangelizou, me acolheu, me senti muito bem acolhido pela Máurea. E foi aquele acolhimento muito, muito grande e eu me senti assim muito amado por Jesus, sabe? Foi diferente do que você já tinha experimentado na igreja evangélica antes? Foi diferente. Mas você já tinha tido alguma experiência na igreja evangélica forte, marcante assim, ou era menos? Tinha, mas não como no Shalom. Tive diferente. Então talvez tenha a ver com encontrar o lugar certo, né? É. A vocação, né? É. Aí tive aquela experiência forte ali no Shalom. E quis voltar. Quis voltar, voltei outras vezes. Aí quis ir à missa, quis faltar o culto para ir à missa. Rolou alguma culpa, assim, na época? Rolou. Vou parar de ir ao culto, será que tá certo? Será que tá certo? Mas eu quis. E quando eu faltei, eu tive a experiência com a Eucaristia. Tive a certeza que a Eucaristia estava ali. Que era Jesus que estava ali. Na primeira vez? Na primeira vez. Impressionante. Tive a experiência que era Jesus que estava ali na Eucaristia. Aí, apaixonei. Caramba, estou tentando viver esse momento, assim, porque... Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos. Achei que fosse 18, já Pois não com é. 15 aninhos. Com 15 anos. E aí, nessa época, quem queria consagrar, entrava, ou não? Não, aí... Você demorou uns 2 anos, que entrou com 17. Né? Eu entrei com 17. Uns 2 anos, foi que ano isso? 89. Foi 89, foi 85. Na verdade, 85. 15, 85. Ah, tá. 85 já tinha, então, um processo de entrar. Porque, por exemplo, o Padre Antônio contou que quando ele se aproximou da comunidade, daqui a pouco eu quero consagrar, então beleza. Foi, ele entrou comigo. Foi a mesma época? Mesmo ano. Eles são do mesmo ano. Então podia já consagrar, só que você tinha que ter 17, 18 anos para... Ah, tá. Foi o mesmo ano. Ele tinha também... que ter uma certa caminhada, né? Tinha Você que fazer no mesmo ano. vocacional. Tinha vocacional? Tinha vocacional. Acho que não, hein? Pelo que ele falou. Não. Tinha, sim. Era tipo umas reuniões, Eram sabe? Reuniões de engajados. Sim, não é a estrutura de hoje. Que não é igual não era a hoje. estrutura de hoje, não era vocacional, era engajados.
chamava-se Os Engajados. E dali você fazia só uma caminhada que era bem curtinha, não era como o processo de hoje. Não era um ano? Não, demorava bem pouquinho. Eu entrei, me consagrei, fui em missão. Eu conheci a comunidade. Eu acho que eu mergulhei no carisma já na missão. Então, era muito diferente do que é hoje. Acho que hoje o melhor. Você foi que ano? Eu entrei em 91, 91, final de 91, mas realmente eu vim morar na comunidade em 92. Em março, abril de 92. É engraçado que esse ano tem um pouco a ver com a minha história no Rio, que eu ainda tinha 11, 12 anos, mas foi uma época que o pessoal do Rio foi. Marcos Sala, Bio Sala, a minha mãe veio para cá. Para cá, né? Fizeram, acho que um acampamento, não sei se já tinha, eu acho que eu estava começando, era o primeiro ano, uma coisa assim, e foi por causa disso que o Marco nunca mais quis voltar, foi para casa e depois falou, mãe, meu lugar é lá. Acabou que ele não é da comunidade, mas ele viu que os mistérios de Deus, né? Atrai e tal. A minha mãe veio, ficou não sei se foi por causa do acampamento, mas teve uma experiência com o povo da comunidade de vida. E neste ano, talvez 92, eu falei com vocês isso outro dia, eu acho que a gente estava no ensaio, que eles voltaram com o Amarte Mais para o Rio. Isso. Foi esse ano? Foi o lançamento. Era o lançamento, eu me lembro. Era o LP amarelo, né? Era que a Sueli fazia a voz principal, o solo. Você lembra como é que você fez, quando, por quê, onde? O Amarte Mais? Que não é a primeira música, mas assim... Tem a ver comigo, com o meu começo e com aquilo que aconteceu na minha vida quando a música chegou lá, entendeu? E ela se espalhou rapidamente. Eu lembro, fiz a Amarte Mais andando na rua da Carlos Vasconcelos. A primeira casa da comunidade. A primeira casa da comunidade de vida. A Casa Mãe. E eu ia rezando. Eu tinha já um questionamento dentro de mim. Por que Deus pedia coisas tão elevadas para nós, tão altas, que a gente não conseguia alcançar, assim, que era tão alto, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu ia conseguir amar a Deus sobre todas as coisas se eu era tão apegada a mim mesmo, aos meus amigos, a minha família, a tudo, a coisas tão pequenas, eu era tão apegado, como era que eu ia amar a Deus sobre todas as coisas, como é que ele pedia aquela coisa tão alta que eu não ia conseguir alcançar. É mesmo, me explica, inclusive, o que eu quero saber também. Isso aí é a dor de qualquer um. Eu tinha aquela dor, sabe? Uhum. E aquele questionamento dentro de mim, aí Deus mandou em resposta para mim uma palavra da palavra de Deus, que dizia, para o homem isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aquela palavra que tem ali no Evangelho de São Lucas. E quando o Senhor me respondeu com a própria palavra, aí eu disse assim, então, se para Deus tudo é possível, então amar a Deus sobre todas as coisas é possível, porque para Deus tudo é possível. E então, aí foi... A graça é maior do que eu, né? Eu vou poder amar a Deus sobre todas as coisas. Aí o processo foi andando. Por causa da graça. Aí aquela resposta me veio, a graça de Deus é maior do que eu, e eu vou poder amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Então... Descendo a rua sem violão. Descendo a rua sem violão, sem nada, eu comecei a música. Dentro de mim. Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais. Eu comecei a fazer a música. De primeira, assim? De primeira. Fiz a música todinha, descendo a Carlos Vasconcelos. Cheguei na comunidade de vida com ela composta. Você acha que as músicas mais simples são as que mais perduram? Ou não, tem um mistério? Porque às vezes tem música que a gente faz que acha que está linda e tenta fazer acontecer e não acontece, né? E umas que a gente nem dá nada e a coisa fica, né? Não sei, eu acho que é uma eleição de Deus, sabe? Uma graça de Deus.
Quando é uma graça de Deus, que Deus dá aquela música como uma missão a ela vai e ela fica. Acho que tem músicas que elas parece que são proféticas, né? São proféticas. Porque elas vão, as pessoas chegam para... Eu vejo muito testemunho que chega perto para ele, assim, que eu fico escutando. Eu acho que eu sou uma testemunha, né? Uhum. As pessoas chegam dizendo aquela música... Uma vez nós fomos na Canção Nova, convidados, fazer lá um momento, e as pessoas chegavam para ele e diziam assim, olha, eu deixei meu noivado, eu deixei o que eu fazia por causa de amar-te mais. E decidi entrar na Canção Nova e ser seminarista, porque essa música foi a resposta de Deus para mim. Então você vê que ela foi para aquela pessoa foi uma profecia. Ela transborda de tal maneira que a gente não faz ideia quando cria, né? Assim, porque exatamente. É a obra de Deus mesmo. Impressionante, em todas as vocações que eu conheço, que chegaram até mim. Porque às vezes eu pensava que era só na vocação Shalom, né? Que ela tinha esse efeito de vocacional. Uhum. Ela chama e a pessoa larga tudo e vem para a vocação Shalom. Mas não é só na vocação Shalom. Ela tem esse efeito na toca, na Canção Nova. Em várias vocações ela tem esse efeito de chamar e de largar tudo e de deixar tudo por Jesus. Porque a mensagem é evangélica e não é específica, né? É impressionante. Tinha uma época que eu ouvia o termo música intracomunitária e extracomunitária. Será que isso existe mesmo ou era uma noção nossa que evoluiu? Lembra? Você lembra desse? A gente falava isso, né? Essa aqui é mais para nós, é mais para nós. Será que era uma limitação nossa? Eu acho que não existe isso, não. Também acho que não. Eu acho que não existe isso, não. Eu acho que a música, ela é do espírito, ela é... livre como vento, né? Eu acho também. Ela é livre. Eu acho tão bom a fase que a gente está hoje, assim, existem muitas coisas a resolver. Diziam que as minhas músicas eram esponsais demais e que eram muito para dentro. E minha música estava todo dia no BBB. Sério? É verdade. A menina cantando. Eu faço força para não assistir e nem ouvir falar nisso. Mas chegou a mim. Chegou até nós também. Foi a pessoa. Mandaram uma mensagem pra gente. Eu tenho um ódio só de falar essa sigla. Mas assim... Eu sei, mas que bom, né? Que tava dentro lá. daquele e que alguém lugar... conhecia. Eles estavam cantando e a pessoa disse assim, um deles disse assim, chegou um videozinho e dizia assim, um dizia por outro, eu conheço essa música, canta lá na minha cidade. Aí começaram a cantarolar. Aí mandaram pra ele, Nicodemo, era Fogo Abrasador. Fogo Abrasador, exatamente. Gente, aí ficamos todo mundo assim, gente. Aí, a pessoa cantando refrão, eu lembro exatamente. disso. Sabe que uma vez eu estava no Rio, no carro, não lembro o que... Aí... A época que eu tava bombando muita música legal em rádio evangélica. Eu pus rádio evangélica e tava tocando Com Tua Mão. Eu te falei isso uma vez, você lembra? Falou pro Nico. Eu falei, caramba, a gente conseguiu fazer um movimento contrário, que justamente é sempre de lá para cá, né? Que a gente quer ouvir porque as produções são legais e tal. E a gente teve muita dificuldade de evoluir, eu acho, na música católica. Como é que vocês acham que está a música hoje em relação ao que era? A gente evoluiu, ao meu ver, a gente evoluiu bastante, né? A gente evoluiu bastante, graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que evoluiu, Pedro, não só no mistério, né? Naquele mistério que é próprio nosso, a nossa linguagem, a nossa espiritualidade católica mesmo, mas também tecnicamente nós crescemos muito. Existem pessoas muito boas no mercado aí, na música católica. Eu acho, inclusive, que é uma coisa que eu gosto de repetir, mas eu às vezes fico achando, será que eu estou falando besteira? Então vocês dois têm, talvez a opinião de vocês possa ser importante em relação a isso. A minha visão é a seguinte: a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo e isso é indiscutível. Mas, por causa disso, a tradição de São Pedro, etc., traz uma estrutura para nós hoje que muitas vezes nós encaramos como algo que engessa, que limita, que impede, traz um medo, e a gente fica um pouco impedido de ser livre para criar. E isso atinge a arte da gente. Então, essa forma que eu acho que, porque os evangélicos não têm essa prisão, eles puderam
a avançar tanto, errar muito mais também, mas é errando que se aprende. Então, eu acho que eles estavam livres desses engessamentos que podem ser psicológicos ou não, dos católicos, nós, mas eles puderam avançar muito. Por isso que dizem, lá nos anos 60, nos Estados Unidos, a renovação carismática, que foi uma moção dada pela igreja, mas os evangélicos reagiram mais rápido. Eu não sei se é verdade, e chegou ao Brasil um pouco depois, mas você via, pelo menos há uns 15 anos, que a música evangélica era muito mais avançada. Hoje a gente conseguiu diminuir um pouco esse espaço, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu diminuir esse espaço. Mas vocês acham que tem a ver isso, essa questão da gente se sentir um pouco assim, impedido, o padre ou a autoridade não vai gostar, ou a gente não pode porque é pecado, ou não pode usar o ritmo tal, ou não pode falar coisa tal? Vocês acham que tem isso ou é impressão minha? Eu acho que havia um certo bloqueio. Havia um certo bloqueio. Mas eu acho que esse bloqueio foi se quebrando, sabe, Pedro? E hoje eu acho que a gente está caminhando para frente. Eu acho que a gente está derrubando essas barreiras. Eu acho que essas barreiras elas estão caindo, sabe? E a gente está caminhando para frente. Eu acho que a gente está tomando espaços, sabe? Eu tô muito feliz hoje de ver os novos artistas. Antes, eu estou dizendo antes porque foi o marco para mim foi quando eu me aproximei da obra Shalom, e aí eu olhei para a música católica e pensei, né? Precisa de ajuda e eu acho que eu posso ajudar em alguma coisa. Ali tinha gente boa, claro, não estou descartando nada, dizer, a história da música católica brasileira é grandiosa e muito anterior, né? Mas eram poucos ainda. Eu acho que os grandes artistas eram 2 padres, um Adoração em Vida e uma Adriana. Era mesmo. Nós, Shalom, se juntar tudo, dava metade de uma Adoração em Vida de força, de divulgação, mas tinha a Sueli, tem ainda o Davidson e tal, mas eu acho que o Shalom nunca foi especializado em trabalhar marketing. Ainda não somos, eu acho. Então, sempre foi assim, no orgânico, né? E aí não se apostava muito também na produção musical e na importância que a arte tem. E isso é paradoxal para mim, porque a grande maioria das pessoas que conheceram Shalom e se aproximaram foi por causa da música e da arte. Muita gente. Não é? É. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi tímido nesse sentido, né? Foi. De ouvir dizer que não se deve investir dinheiro, porque uma das coisas que nós católicos temos, né? Dinheiro é sinônimo de problema, pecado, não é ganância. Dificuldade de lidar com o dinheiro, né? Não é assim. Né? É isso mesmo. Né? Mas tão interessante, a graça, ela foi à nossa frente. Uhum. Porque, engraçado, muitas pessoas, assim, eu ouvia testemunhos e testemunhos de pessoas que se aproximaram do Shalom por causa de Amar-te Mais. Exato. Não que sejam, assim, eu não quero dizer que foi um único carro-chefe de... Mas foi por muito tempo, né? Mas foi por muito tempo. E você pode se excluir da história, é a obra de Deus, não importa. É a música. De Deus, é a música. Eu não tenho culpa disso. Exato. Eu não tenho culpa a música disso, e Deus. Moisés diz, né? Não, a gente não tem culpa disso. Mas muitas pessoas se aproximaram do Shalom por causa de Amar-te Mais. Exatamente. E hoje, por causa de Fogo Abrasador. Mas a música, ela vai à frente, ela vai além de nós, vai na nossa frente. Vai além da palavra, vai além da nossa pessoa. Ela vai como o vento. Como o vento. Anos depois. Fogo Abrasador tem quantos anos já? 15? Um pouco menos?
Não, 15. Talvez mais. 2006, né? Não é isso tudo? Sim. Porque foi quando você foi para o Rio, para aquele congresso de artes, que eu estava já um aninho na obra e você me pediu o favor de ajudar a gravar uma guia. Foi. 2006. Me lembro. Essa música ainda não tinha sido gravada. Era. Ela vai parar no BBB esse ano. Pois é. São 16 anos. Ela não tem limites, né? Tem nada, tem um Você pensa na música, mesmo a música não sacra, mas que é evidentemente graça de Deus, porque a criação de Deus ela é toda, né? A natureza. A obra de Beethoven, a música erudita, ela perdura, ela é para sempre. Entende? Então, não é porque ele fez lá em sei lá quando, nem sei a idade dele, mas entre séculos, né? Para parar hoje e ter a mesma importância e conseguir atrair pessoas e pessoas estudarem, né? Então, quando se fala de evangelho, é ainda mais capaz de atravessar o tempo, né? Eu perguntei para a Emir e vou perguntar para vocês, não quero só que o Nicole responda não, tá? Por que é que vocês acham que uma música secular, eu sempre dou o exemplo do Justin Bieber, porque para mim ele é um dos artistas que tem uma estrutura mais completa de tudo. Produção, composição, o visual dele, a letra, o show, a equipe, clipe, tudo que você imaginar. Por que o que ele faz é da mais absoluta excelência da música pop e ele não tem nada a dizer? E a gente que tem algo a dizer não tem esse mesmo tipo de empenho, de investimento, é assim que Deus quer? Existe um mistério que, não, Deus quer que as coisas sejam menores e menos elaboradas? Tá aí uma boa pergunta. Porque a gente está falando de salvação de almas, né? Então, na lógica, era para ser o contrário. Era mesmo. Não pensar. Se você não tem resposta para isso. A Amy falou que é meio que para ser assim mesmo. Assim, os ministros de música nunca serem preparados, porque são voluntários e vão entrando pessoas novas toda hora. E a música tem um pouco a ver com essa pequenez, né? A pobreza evangélica. Pode ser. Mas eu acho que a gente nunca deve parar nisso. Eu até abordei por que tem o escrito profissionalização e a gente parece que não abraça, né? Muito, né? Avançou muito, assim, principalmente na nossa comunidade. Eu vejo muitos avanços, mas é uma questão que eu nunca vejo chegar assim, em níveis extraordinários, né? Tempo! Tá aí uma boa pergunta mesmo. Não sei, se eu disser a você que falta um pouco de visão nossa, falta. Falta um pouco de visão? Falta. O que é visão? Visão essa visão que você falou, que eu acho que os filhos do mundo são mais, às vezes, mais sábios, né? Não tem uma palavra que diz, né? Eles se juntam e dão um jeito da coisa acontecer, porque eles querem vender. No caso, eles têm um foco, né? No nosso caso, deveria ter um foco mais na evangelização mesmo, mas falta um pouco dessa visão e medo. Eu acho que nós temos muito medo. Ainda existe muito estereotipo, sabe, Pedro? Justamente. Medo de quê? Vamos lá. Acho que tem muito estereotipo. A gente acha que se você investe muito na mídia, aí você tem medo de aparecer muito e cair naquele problema do orgulho. Então, vamos se esconder mais. Vaidade, essas coisas. Entendeu? Existe... Mas, justamente, aí a gente assim, entra. Como se tem medo. Artista é para se esconder? Porque se a gente é chamado a aparecer para anunciar aos 4 cantos da terra, o nosso escondimento tem que ser outro, né? Em outra hora, de outro jeito. Mesmo com a cara no palco, a gente está passando por uma purificação, um sacrifício, uma dor que ninguém sabe, né? Interior, né? Que você fala. Então, o escondimento que é para a gente se anular, talvez nesses momentos, não que a gente seja diferente dos outros, mas nesses momentos de evangelização, a gente não deve se esconder. Então, se Deus dá uma música, imagina, Deus te dá uma inspiração de uma música e você diz, melhor não, porque eu não quero ser o responsável por uma música maravilhosa. Não, pode não. Como se o foco fosse você aparecer, não é? Exatamente. Né? O foco é a obra. A obra de aquilo. Deus. Então, por exemplo, as músicas que a gente falou aqui, né? Elas perduram, né?
Então, voltando, pode te interromper. Não, você tem razão, isso aí teria que ser uma obra paralela. O externo e o interno, né? Porque ele diz assim, até você citou profissionalização. Se o progresso não for interior, não tem progresso. Ele diz assim, se o progresso interior... Não adianta nada o exterior, Não adianta o exterior. Então, não adianta eu fazer uma música para vender, vamos dizer assim. Então, ela vai ser findada ao fracasso. Se ela não vier acompanhada de um desejo do coração de me unir ao Senhor. Que, no caso, ele citou a Marte Mais. Ele brotou de um desejo que ele tinha de Deus. Ele nunca teve a pretensão de fazer com que a Marte Mais fosse cantada em todas as línguas. Principalmente em 90. Pois é. E eu acho que talvez tenha isso que falta em nós, sabe, Pedro? Talvez seja um pouquinho a gente queira botar o carro na frente dos bois. Muitas vezes quero vender, eu quero fazer uma música comercial e vender muito. Aí eu acabo me dando mal, entendeu? Eu não gosto nem de usar esse termo, porque às vezes esse termo ajuda muito. Os meninos, quando estão compondo, eles dizem, não, esse termo, eles estão fazendo uma música, eles fazem muito isso. Mas, tu entendeu esse paralelo aqui entre entendeu? O interior e o exterior ser paralelo, para poder a obra ser toda, né? É interessante a gente pensar como é o caminho, né? Porque a gente não vai ter resposta para tudo. Não tem. Mas, aí me falou uma coisa certa. Quem estranhou, liguei a luz aqui em cima, porque estava escuro aqui, né? Neles. E aí podcast é assim, é com erro mesmo. A gente vai em frente. Aí se você puder chegar só um pouquinho para frente, porque quando eu ponho aqui, ó, aí você desaparece. Você consegue chegar mais? Se empolga. Você pode encostar para trás, mas estou dizendo, se você chegar a cadeira para frente, dá certo. Acho que vai dar certo agora. A Emi, ela falou assim, você citou aí uma colocação da Emi, que existe um mistério aí também de abaixamento, sabe? Muitas vezes o abaixamento do músico faz com que aquilo fecunde por uma obra só de Deus, você não vai entender nunca. Estou lendo um livro de Bernadette de Soubirous. Que chique. Pois é. Eu gosto muito dela. Eu estou lendo um livro atualmente. Então, eu vejo o processo da transformação daquela menina. Hoje, quando eu cheguei aí em Lourdes, quando eu leio o livro, que eu me lembro de Lourdes, meu Deus, se ela soubesse da obra que Deus faria. Mas da pequenez com que ela vai descendo. Ela já era uma menina simples. Mas, ao ver Nossa Senhora, parece que ela desce um degrau a mais, sabe? A impressão que eu tenho lendo do historiador dela, é que ela desce um degrau a mais na humildade. Eu chamo descer, né? Como se ela descesse um degrau a mais. Mas eu acho que a sensação é essa mesmo, né? A gente... Puxa vida! Porque alma e corpo é muito interligada, e eu acho que a gente, por instintos naturais, quer sempre sobreviver. E aí, quando se trata das coisas da alma, a gente precisa ser oposto, né? Porque senão a gente vai querer sempre se engrandecer. E a gente precisa lembrar que não é esse o caminho, né? É a via da pequenez, né? Não sei se no mistério de Deus abaixa pode ser. Um músico. Eu acho que tem um pouco isso, mas tem um pouco também, sabe o quê? Os filhos da escuridão são mais astutos. Tem né? E não condenando quem faz música secular, mas tem. Então, assim, quem está ali para fama e dinheiro consegue melhor resultado. Tem um pouco isso. Mas me inquieta, mas eu não consigo ficar em paz em relação a isso. Eu acho que a gente tem que continuar avançando. Não para benefício próprio, mas lembrando e se purificando e mortificando as vaidades. Porque, assim, inclusive, eu acho que o caminho é esse. Eu preciso trabalhar e eu preciso compor e eu preciso melhorar o conteúdo, porque, às vezes, acho que é complexo demais o que eu vou dizer, mas, às vezes, você se boicotar o trabalho, você está deixando de glorificar a Deus, está prejudicando a obra que Ele quer fazer para você pagar de santo e não fazer aquilo que Deus quer. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem que ter uma maturidade em relação a isso. O artista tem que dizer, se a pessoa diz, poxa, você canta muito bem, sim, obrigado, não é para ficar orgulhoso, obrigado, assim, que bom que Deus deu e que bom que está dando certo, porque é para dar certo, e é para ser bonito, e é para gerar frutos. Então, a gente, ao mesmo tempo, tem que... A forma de ser humilde é ser verdadeiro. Isso não mesmo.
mentir para si. Não, mas não, por favor, não diga isso, porque... Então, se você tem problemas de ego, trabalha, joga para fora isso, fala com alguém, procura um formador, um terapeuta, alguma coisa, porque a gente está aqui para servir. Isso mesmo. Então, se a gente ficar preocupado se está aparecendo mais, está aparecendo menos, a gente está prejudicando o todo, né? Que é o que Deus quer. Deus te elegeu, te deu talento, e você, não, mas eu vou enterrar, porque senão eu vou aparecer demais. Então, eu sempre falo da parábola dos talentos, que para mim é impressionante. E aí, no dia que eu estiver aparecendo demais e achando que aquilo está me fazendo mal, eu também preciso ter a maturidade de... Não, então, e o próprio Deus, vou evitar isso. Vai lá e corta, né? Exato. E eu acho que se eu permito que Deus faça o que Ele quer, Ele vai podar, né? Aquela cena... Não que o Padre Cristiano fosse vaidoso com nada, mas assim, me lembrei agora. Aquela cena dele entrando no palco no show do Aleluia e tomando um tombo maravilhoso no palco. Você lembra disso? Lembro demais. 2008. E aí ele falou uma coisa que me marcou e eu não estava tocando, eu estava na plateia no dia. E ele falou... Foi engraçado porque antes de eu entrar no palco, eu falei, Jesus, você faz comigo o que você quiser. E aí ele... levou uma queda que ele machucou a costela, assim, foi um negócio bravo, porque foi o ano que puseram linóleo, não sei para quê. Me lembro, era a gravação do DVD do Adoração em Vida. Por que? Para ficar bonito? O que era? Para ficar bonito, ele queria que tivesse aí linóleo. Choveu, virou gel. Todos caíram, as dançarinas, chão todo mundo, a Ariana caiu, acho que assim. Todo mundo caiu. Pelo amor de Deus, o chão do palco já é preto mesmo. Eu estava apresentando, eu me lembro que eu não desci, eu não desci, porque ficava na parte da frente. Eu disse, eu me recuso, porque eu vou cair, eu com saltão. Aí, eu não desci. Fiquei era lá em cima, você e João, Carlos, né? Era eu e João Carlos. Ficamos nós dois lá em cima, que a gente ficou morrendo de medo. Todos os artistas todo mundo caíram. ficou tipo uns 5 metros pra dentro, assim. Foi, a gente ficou recuado. Porque a gente tava com medo de cair, porque todo mundo caía. Do primeiro ao último caíram naquele ano. Não, acho que no mesmo show ele caiu de novo, ou quase caiu de novo. Foi um negócio assim. Os dançarinos caíram, todos os artistas caíram naquela noite. Foi a gravação do DVD dos meninos. Foi o Aleluia da Queda. Foi o Aleluia da Queda. Deus, ainda bem que eu não toquei nesse show. Mas, cara, já teve show no Aleluia que acabou a luz. Teve, que tivemos que encerrar, lembra não? Teve uma chuva show no Aleluia do Missionário, que eu não lembro qual era, se era 2010 ou 11. Acabou a luz por causa do gerador. E aí o Gustavo, ele tem um talento tão grande. Na transição do Cristiano para o Gustavo, eu fiquei um pouco preocupado. Porque era diferente. A gente via o Missionário Shalom como uma banda mais... Como o Cristiano era, né? A gente chama de Cristiano porque ainda não era o padre, né? Então era mais, assim... Como é que eu vou dizer? As músicas eram mais suaves, mas ele era mais profundo, né? No jeito de cantar e as coisas que ele falava e tal. E a impressão que eu tinha do Gustavo na época é que ele era bem mais carismático e um pouco superficial em relação a tudo isso. Como é que vai ser a transição? Depois de 1 ano, 2 anos, que já tinha feito Malas Prontas e acho que foi nesse ano, eu já tinha certeza de que ele talvez até hoje seja um dos melhores líderes, animadores, personalidades para ao vivo, para público que tem, né? O carisma dele é impressionante. Ele e o que Deus quer para ele é grande, é enorme, né? Inclusive estou para conversar com os 3 agora, com aquele ano que entrou, tentando marcar para ver se dá certo. Mas e aí acaba a luz e eles puxam do palco. Não tem mais como tocar nada. Vem para frente. O show foi melhor sem luz. Foi lindo. Com o Gustavo gritando pro povo, sem microfone. Sem áudio, não tinha nada, não tinha energia. A resposta foi maior. Então, às vezes, Deus tira tudo. E quantas pessoas devem ter tido uma experiência mais forte por causa daquilo, né? Então, justamente, voltando a esse paradoxo, né? Por que a nossa música precisa ser sempre menor para dar certo? Deve ser porque Deus quer mesmo, né? Um mistério de Deus, aí o mistério. Deve ser porque Deus quer mesmo, né? Como é que vocês se conheceram? Quando e onde? Na comunidade já. Eu, quando entrei, eu entrei em 92, né? Como eu disse, fui morar em Pacajus. Nosso chamava-se primeiro ano, né? Não era nem discípulo, nem... Noviciado? Nem noviciado, nem postulantado. Não era noviciado? Não. Era o primeiro ano, chamava primeiro ano. Primeiro ano de formação, chamava.
E quem passasse do primeiro ano tinha o segundo ano e depois... e você já se consagrava. Você já sabia que era comunidade de vida, você não queria ser... Comunidade de Aliança? Nem tinha na minha terra, como é que eu podia? Não, eu sou de Salvador, na Bahia, eu tinha que vir pra cá e ficar. Mas porque já tinha opção, né? Tinha, mas eu não sei como é que eu ia fazer. Não morava aqui, eu era de Salvador, então eu entrava na comunidade de vida, eu não entrava. Então eu entrei na comunidade de vida, fui morar em Pacajus, trabalhei na rádio e trabalhava no Shalom também. No Shalom, que chama Shalom, era o Messias quem coordenava, né, o Shalom. Era. Então, nos finais de semana a gente trabalhava lá e eu trabalhava na rádio, que até hoje tem a rádio Shalom em Pacajus. Então, eu trabalhava lá durante a semana e aos finais de semana na rádio. Nós nos conhecemos uma vez, assim, de vista, e depois fomos para a fundação, moramos juntos na fundação de Natal. Vocês moraram em Natal? Moramos em Natal, na fundação, e 4 membros, né, que moraram lá na fundação. Lá a gente se conheceu melhor, mas foi depois que ele foi embora. Ele já voltou para Fortaleza. 2 anos depois é que a gente percebeu. Para mim, você nunca tinha saído. Que tinha um sentimento. Saiu, morou há mais de um ano, acho, em Natal. Mas foi só lá, né, que você saiu? Você foi para lá e voltou? Foi para morou em outro lugar. Em Chaves também. Chaves. Em Quixadá, você morou também em Quixadá. Em Quixadá também. Morou em Quixadá, em Chaves e Natal. Mas Quixadá para mim é a mesma coisa. Aqui, né? Bem pertinho, dizendo outros lugares mesmo. Chaves já é onde? Mas morou muito pouco. Na Ilha do Marajó. Já é outro clima, outra coisa. Tem uma curiosidade, o Nicodemos, quando morou em Natal, ele voltava toda a vida para Fortaleza. Sabe por quê? Porque o Ronaldo, quando era vivo, não fazia um evento se não chamasse o Nicodemos. Então, o Ronaldo ia fazer um evento, ele dizia, manda chamar o Nicodemos, que é o meu ministro de música. Mas você foi diretor de Hallelujah até pouco tempo, sei lá. Foi. De tudo, na verdade. Tudo que acontecia de evento era você, né? Antes de Fábio aparecer na história. Era quase não tudo. Coração do Homem, ele estava lá. Pequeninos, ele estava lá, aquele CD nosso, né, Os Pequeninos, fez o recrutamento dos meninos, gravou. Sim, mas volta para vocês. Aí vocês namoram, como é que é? Como é que foi essa história aí? Aí 2 anos depois, né, a gente notou que estava gostando, ele era celibatário. Naquela época, engraçado que na época só o Moisés liberava os namoros, então você tinha que conversar com ele, diferente de hoje em dia. Então você imagina você chegar para Moisés, Nicodemos era celibatário de quanto tempo, hein, Nicodemos? 6 anos. Era. Aí ele disse, Moisés, eu me apaixonei. Ele, como é? Depois de 6 anos? Chega mais perto, Maria. Depois de 6 anos, aí que foi que o Moisés lhe disse? Faça mais 1 ano do celibato. Pra ver se é mesmo, se você gosta dela mesmo. E naquela época, sem celular. Mas tá certo, eu acho. Porque sem celular, sem 6 nada. 6 anos de batalha, não, mudei de ideia. Pois é. Então era via formadores pessoais e Moisés. Então era só essa conversa, só era entre essas pessoas. E ele que mandava em missão também? Então, tinha um conselho, nós já tínhamos um conselho, passava pelo conselho da comunidade. Mas com relação aos namoros e casais, ele mesmo era pouca gente, por ele. Pouca gente, então dava certo. Era a época que ele sabia o nome de todo mundo. Né? Era. E o formador do Nicodemos pessoal era quem? Ronaldo Pereira, então... Era o Ronaldo. Hoje em dia é só padre, sempre padre, né? Os dele, né? A vida toda é só padre. É só padre. Mas era... Bobear, eu falei, era uma época que o Moisés sabia o nome de todo mundo, mas ele sabe ainda a grande maioria. Conhece. Coisa assim... É impressionante. Ele sabe os nomes, eu tenho um problema com o nome. Eu trabalhei na assessoria missionária, trabalhei muito próximo ao conselho. Eu posso lhe dizer, ele conhece, ele pode não conhecer assim um nome exato, mas se você citar um pouquinho, ele sabe a história. Então ele procura guardar de todo membro um pouco... daquele membro, um pouco da história daquele membro. Sabe? Eu lembro ele chegando no Rio e chamando pelo nome, assim, a grande maioria, né? É impressionante. Imagina, nos outros lugares e tal. Isso é uma graça. Acho que faz parte da graça dele. Assim, a graça de Estado, de fundação. Né? De fundação. Porque é impressionante. Aqui me mandaram, eu perguntei para uns amigos assim, o que eu falo com eles? Aí me disseram assim, uma história engraçada. Gravações, né? Vamos falar um pouco do... Você estava no Shalom 20 anos? Ou só o Nicole tava? Na Dança da Vida? Tava. Foi feito lá em casa. Conta como foi essa inspiração, Nicodemos. Lá em casa. Ele teve, olha, foi o Nicodemos que começou... Na Rui Barbosa. Foi o Nicodemos que começou essa história. Ele disse assim, eu vou reunir os músicos em um lugar para nós compormos isso aí. Aí vai ser lá em casa. Eu ainda não tinha filhos, né? E eu fiquei sendo assim, a cozinheira... que serve, porque eu nunca compus nada, mas
Tava eu lá. Muitas músicas foram feitas ali, né? Você falou que Brisa Leve foi feita ali naquele chão da sala ali. Né? Muita Timbó coisa com... Juntou lá em casa e aí veio a Amanda Muita Pinheiro, coisa foi Cristiano. feita lá em casa. Foi feita Conta, lá em casa. conta tudo. Conta como foi mesmo, nascendo, fazendo as laudes. Me lembro desse episódio, foi lindo. Inclusive, a gente... Só um minuto. Eu lembrei, você... Logo que a gente se conheceu no começo, você queria fazer um CD de Acátistos. Acabou acontecendo? Nunca, né? Nunca a gente conseguiu fazer Acátistos. Vamos fazer. Pena. Só questão de Alguém honra. Gravou, né? Mas fala, conta lá. Mas conta. Conta como foi. Bem, a gente fez o Na Dança da Vida lá em casa, com eu, Amanda. Eu me lembro de eu e a Amanda, né? Não me lembro tinha mais. Fernando Martins, Tinha o Fernando Martins, Léo. tinha Léo, né? Tinha o Léo. O Léo Biondo. Era. E a gente ficava até de madrugada fazendo as músicas. Eu não deixava eles saírem enquanto não terminasse a música que estava fazendo. Lembra do dia que a gente começou com as laudes? E dali nasceu um canto. Era. Não, mas isso aí já foi no Ressuscitou. Já? Já foi. Não, isso aí já é 5 anos depois, né? 5 anos depois. O Ressuscitou era um que eu tinha que ter entrado um aninho antes para participar desse negócio, Foi porque lindo, Ressuscitou é lindo. toca no fundo da minha alma esse CD. Sem brincadeira. Ressuscitou é lindo. Foi demais. A composição do Ressuscitou marcou a nossa vida para sempre. A música Ressuscitou, você viu agora na Páscoa, na Catedral? Eu vi. Ave Maria. Moisés citou na pregação dele. É tocando e chorando. Era tocando e chorando. Porque é emocionante, é impressionante, né? Assim, a força que a música tem. A gente volta a essa questão, né? Como é impressionante. Né? Pedro, é tão engraçada. Minha filha tem 13 anos. Aí ela disse assim, mamãe, não tem nada igual a Ressuscitou. Exato. Vocês podem fazer. Tenta, ela viu o CD novo, ela falou É. essa frase. Mas o Ressuscitou, é o Ressuscitou. Mas a gente tem que ter como vitória. Que bom que existe uma música que é difícil de bater, né? Mas você sabia que quando a gente faz um CD, a gente fica com esse medo. Como é que a gente vai bater? Não tem como. Acho que o objetivo é a gente não tentar. E a gente... Vocês não estavam tentando nada no 25. Tava não. Vamos superar o 20? Não era bem isso, né? Não era. Linda, a arte, a sonoridade para a época. O Davidson fazendo ação de graça. Não foi? Né? Aquele ofertório na Dança da Vida é lindo. Não, aí já é o 20, estou falando do 25. A Dança da me Vida é confundi. lindo também, mas assim, aí já é um CD que eu acho que é isso que eu queria perguntar. Foi proposital? Todas as introduções têm 30 minutos de duração. Diz aí. De quê? Na Dança da Vida ou do Todas na Dança da Vida. Foi na Dança da O Vida, ofertório, o exagerou santo, mesmo. a entrada. Aí Como a entrada foi tem um aquilo, interlúdio Gabriel? no meio que também tem mais meia hora de... Meu Deus, foi ele, era para ó. ser bem... Era para ser Ele a intenção acompanhava era tudo. essa, né? De ser bem extenso mesmo, né? É porque na época a gente tudo queria fazer uma dança, queria fazer uma coisa assim. Um prelúdio, uma coisa assim, sabe? Uhum. Aí tinha aquela intenção, Exato. sabe? São épocas da Na comunidade. época podia. A gente Aí- fez o 3540 já bem assim, contrário disso, né? Mas conta. Na época podia fazer essas coisas. Aí a gente fez. Agora, é verdade ou não é que o violino não estava na música e depois você mandou gravar? Pô, Confessa e deixa registrado Nicodemo. aqui. Como é que Mandou foi isso? depois o Vinícius fazer. Já existia então começava onde entrava a banda. Era ali que começava a música, era isso? Ou não? Você não sei lembra? lá, não lembro não. Eu sei que eu botei o violino. Como é que foi? Você falou, chamou o menino. Eu digo, eu quero um violino bem judaico aqui, bem bonito, bem impactante. Olha, Pedro. Bem impactante, bem... E aí ele Nunca fez- ninguém ouviu. Ele fez uma coisa que ninguém faz, só Não, ele. só ele mesmo fez. É, só Aí eu o chamei Vinícius. o Marcos Vinícius se inspira, Marcos Vinícius, eu quero assim, 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 assim. Aí ele fez. O Nicodemo tinha coisas nesses CDs que era engraçado. Teve uma vez que a gente gravou um Kyrie. Você se lembra um Kyrie masculino? Ele disse, esse Kyrie não tá piedoso. Mandou todo mundo ficar de joelho. Botou esse todo foi mundo qual? para rezar. Foi na Dança da Vida. Na Dança da Vida.
Ele botou todo mundo para rezar. Primeiro ele rezou pelos meninos, com os meninos. Botou todo mundo de joelho, gravou todo mundo de joelho, eu queria. Todos os rapazes. Senhor, eu pequei, Pronto. né? Botou todo mundo de joelho, tu acredita? Gravou todo mundo funcionou, de joelho. Viu? Tá de parabéns. Deu certo. Então ele tinha essas coisas assim. Qual era o CD que tinha uma que você falou... Eu quero como se fosse os Piratas do Caribe. As canecas batendo. Lembra disso? Não sei se era Teu Povo Escolhido ou se era um outro... De outro CD. Não me lembro, não. Esse Nicodemo tem cada coisa. Os piratas. Eram as motivações que eram as chances. Eu nem tava, mas as histórias perduram, né? Por isso que eu tô perdoando. Acho que era... Deve ser essa, Teu Povo Escolhido, né? Teu Povo deve ser. Uma desse estilo. Me disseram que, eu não sei se ainda é, até hoje, mas que você só fez uma composição em menor. Todas as músicas são em tons maiores. Você sabia disso? Ou não? Eu não me lembro, não. Sede bendito, Senhor Deus. A única menor. Sede bendito. Não sei se hoje em dia mas até pouquíssimo tempo era realmente assim. O Bill me falou e eu fiquei vasculhando. Então achou. Não tinha música em menor, só essa. Não sei, pode ser que tenha. Deve ser. Hoje em dia já não sei mais, né? Porque depois a gente faz em grupo e faz outras e tal. Mas você é dono de músicas assim, com tua mão. Dois Abismos foi uma que também marcou de uma tal maneira, né? Numa época. Você lembra quando você fez ela? Lembro. Como é que Lembro. Eu fiz ela em Recife, numa calçada, no meio da rua. Também. Não, uma música dessa não dá pra você fazer assim, não. No meio da rua, né, Pedro? Pelo amor de Deus. Não dá. Ela já é mais complexa do que a Marte Mais, assim. Mas eu fiz no meio da rua. Baseado em algum texto, alguma oração? Não, eu vinha fazendo um retiro já de 10 dias, sabe? Eu estava muito interiorizado. Aí foi como fruto desse retiro. Aí eu tive um momento que eu tive que ir no médico e tive que esperar uma pessoa que vinha me buscar. A pessoa demorou, eu fiz a música. Ah, meu Deus. Bendito atraso. Né? Que coisa, né? Eu fiz a música sozinho. Aí eu tive que ficar repetindo ela várias vezes, porque eu não tinha nada para anotar, nada para gravar. Aí eu ficava repetindo a música com sim, o desespero de não posso esquecer, né? Não posso esquecer. Eu sei exatamente. Eu fiquei repetindo a música várias vezes na minha cabeça. Não tinha celular para gravar, né? Não tinha celular, não tinha nada. A gente tinha, mas não tinha essas funções, né? O celular era só para ligar mesmo e uma mensagem, assim. Aí... Eu lembro também, chegou lá no Rio, caramba, essa aí... E era uma época que você dizia que estava num deserto de composição. Era. De muito tempo. Era. O que você acha que é quando dá um deserto assim? É tipo oração. Eu falei para mim, eu vou para a capela, já tem um tempão. E aí? E eu não ouço mais nada. Existem essas fases assim? Existe. Eu perguntei para mim, será que eu estou errando alguma coisa? É pecado meu? Ela, não, é isso mesmo. É isso mesmo. É cíclico, né? É isso mesmo. E aí, de repente, não, vou compor. Nasceu. Já não brota tanta coisa quanto no começo na tua vida, né? Não brota tanta coisa quanto no começo, Eu tenho muitos desertos musicais. Você acha que tem a ver com o quê? Com a tua vida, com o que você está vivendo? Ou é porque Deus não está dando mesmo? Você acha que existe a chance da gente estar bloqueando as inspirações? Eu acho que eu me sinto tão natural. Eu sinto que quando Deus quer dar, Ele dá. Quando não quer, não dá. Certo. Eu me sinto bem. Que bom, então, que não é uma questão assim que te dê algo na consciência. Né? Não, nada me dá na consciência, não. Eu sinto que quando é por obediência, Deus sempre dá. Sim. Quando é uma coisa comunitária... A gente precisa fazer um retiro para compor. Um retiro para compor. Ou então, quando é uma coisa do cantar. Deus sempre dá uma inspiração, sabe? Ele sopra. Prefere fazer sozinho ou em grupo?
Ou tanto faz? Tanto faz. Porque tem sido em grupo as últimas, né? Mais as últimas. Para mim sempre funciona porque eu não me sinto letrista. E logo quando a gente se conheceu também, eu acho que eu tinha te dito, eu queria aprender a compor. E você disse, vai para a capela, pega um violão, eu nem sei tocar violão, ou pega o teu teclado e vai tocar, e vai rezar tocando em casa, e a coisa vai nascendo e começa fazendo salmos. Então existe um meio, né, de iniciar assim. Eu nunca fiz isso, mas eu acho que é para pegar o gosto, né? Para pegar o gosto de compor, né? Dá para construir um compositor, então, com esse caminho, desse jeito? Eu creio que dê. Eu vejo que na música católica, a gente... Antes eu ficava impressionado, como é que nascem essas letras maravilhosas? Depois eu fui entendendo, não, porque a pessoa tem um livro, tem uma passagem bíblica. Depois eu fico impressionado, sabia? Hoje eu fico impressionado com as músicas que eu fiz, que eu penso que eu nunca faria. Mas que são baseadas em oração, em passagens bíblicas, em livros, em salmos, né? Uhum. E aí a gente vai aprendendo a falar aquela linguagem, né? Mas hoje em dia eu fico pensando assim, fala como é que eu fiz, que eu nunca mais pensei que faria isso. Exatamente. Por exemplo, eu fico impressionado com a música do Gustavo, que é aquela dos 35 anos, Ação de Graça quem sou eu? Esqueci o nome da música agora. Quem és tu, né? Esqueci agora. É impressionante. É. Impressionante a composição. Principalmente, ele disse que a parte B, aquele suou, mas ali é fruto de talento e dedicação. Para você extrair aquele azeite virgem daquele jeito ali, né? Por exemplo, as marcas gloriosas da tua cruz. Exatamente, isso aí, meu amigo. Eu não sei como é que você faz. Eu não sei como é que eu fiz. Eu não sei como é que eu faria de novo. Eu não faria de novo. Impressionante. É Belíssimo Esposo. Mas eu acho que é em cima de uma oração, a Belíssimo Esposo ou não? Tem em cima de uma oração, Em cima de uma oração. Foi feito lá em casa, Belíssimo. Mas é lindo. Todo o caminho musical que você fez para ele, assim. E as marcas gloriosas da tua cruz é... Viver e Morrer, não é... Como é que é o nome da música? Viver e Morrer eu fiz com... Aberto Coração. Aberto Coração, caramba, do 25 anos também, que é... Ação de Graça, não, é Comunhão. Ação de Graça. São duas Ações de Graça, Ação de Graça. Tem uma do Davidson e tem uma do Cristiano. Essa aí, meu amigo... Como é que faz, né? Como é que então, é evidente que é a graça. Tempo, espaço, história, educação, mas Deus te dá. E se ele não der, não adianta você ter todo o preparo do mundo, né? Não adianta você ter todo o preparo do mundo, que não vai sair, né? Então não é técnica que... E aí aquela história que eu já falei tantas mil vezes, falei da última vez e falei para vocês e tal, do que é a unção, né? De ter te visto tocar na missa no Shalom do Rio, com violão desafinado e você cantando sozinho. Mas foi uma das missas mais bonitas que eu já participei na vida, porque transbordava de uma simplicidade falha, algo muito maior do que qualquer execução musical, por mais perfeita que pudesse ser. Então a unção é um reflexo, é uma tradução da tua intimidade, da tua vida, da tua intimidade com Deus, né? Se você não tem intimidade com Deus, você vai cantar bonito, mas não vai transbordar nada, né? Por que eu digo isso? Porque dizem e diziam muito, cantou muito ungida, e às vezes não era só bonito mesmo, né? E aí quando você vê gente, por exemplo, eu posso citar, sem falar absolutamente nada negativo, por exemplo, a Laurinha. Ela não é uma cantora profissional, mas quando ela canta... É muito ungida, né? Cassiane. E a Cassiane, mas é porque a técnica disfarça, às vezes atrapalha, às vezes você não enxerga a unção pura. Entendi. Quando você vê uma pessoa tipo Nicó cantando, ou a Laurinha cantando, que grava e canta bem, mas estou dizendo, mas você sente nela mais cru, porque ela não estudou música, não se acabou de estudar técnica vocal e tal, né? Então você sente nela que o que ela tem para dar é isso aqui.
É o meu amor por Jesus, né? Então, unção é isso. Mesmo fora da arte, quando você fala, quando você prega, quando você forma, quando você reza por alguém, também transborda, né? Aquilo que você tem para dar, né? Inclusive, Eva, você que canta, gravou, fez um monte de coisa, é ligada à arte, compõe, compôs. Você também é formadora pessoal. Você também é uma pessoa da comunidade que tem um conteúdo, que tem um caminho de pastoreio e de formação. Você se identifica mais aonde? Na música ou nessa parte? Eu me identifico mais na formação. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, a formação das almas é o meu encanto, né? É onde, acho que é onde Deus... Eu fico maravilhada, eu já disse isso várias vezes, quando aquela alma se senta na minha frente, eu olho para ela e digo assim, Jesus deu a vida pelaquela alma. Então eu fico encantada. Sabe quando você fica maravilhada? Todas as minhas formandas que sentam na minha frente, ou quando eu vou fazer uma formação, quando eu vou acompanhar alguém, eu sempre olho para aquela pessoa, Jesus deu o sangue dele pelaquela alma. E eu fico pedindo permissão a Deus para ficar na sombra dele e ver o que ele está fazendo naquela alma. Então, para mim, aquilo ali é um encanto. É um momento assim, chega a me arrepio. É um momento onde eu me maravilho. Acho que mais do que quando eu estou num palco, você acredita? É quando eu estou ali diante de uma alma e ver o mistério de Deus naquela alma. Para mim, assim, é um encanto. Eu sempre imaginei isso, para falar a verdade. Eu conheci a Eva do palco, a Eva das apresentações e tal. Mas os irmãos de comunidade, quando dizem... Caramba, a Eva é minha formadora. É sensacional. Uma vez eu ouvi o Nicó dizer... a gente estava em alguma ocasião, acho que vocês moravam em Aquiraz ainda, e a gente pegou o carro juntos para ir para algum lugar, e você disse, não, eu preciso ir à missa. E aí eu te deixei. Aí o Nicó ficou, a Eva é santa, pelo amor de Deus. Só que eu acho que tem... Não que um seja mais do que o outro, mas eu acho que tem um pouco da personalidade de cada um, né? Então você se encaixa mais para certas coisas. Por exemplo, nunca me pediram na vida para eu botar a mão na cabeça de alguém para rezar. Pois não é. Mas para tocar teclado todo mundo quer. Todo mundo quer, né? Mas eu acho que tem a ver um pouco com o que Deus destina, né? Para as pessoas. Você, Nicó, sempre ficou satisfeito com a música ou achou... Por exemplo, tinha uma época que você ficou no setor de ícones, né? A gente falou do ícone que a Poliana fez. Você ficou um pouco nesse setor também. Você já teve, assim, vontade de... E já executou outras áreas, assim, da comunidade? Eu já trabalhei na parte litúrgica da comunidade. Como é que é a parte litúrgica? Eu até sabia. Ainda hoje, né? Você ainda presta um serviço na assessoria litúrgica. Eu presto um serviço na assessoria litúrgica. Como é que funciona? Funciona com a parte de celebrações. Dentro da comunidade. A parte de organizar as missas. De organizar o culto da comunidade, o culto a Deus, né? Então, eu trabalhei... E o visual também, né? Assim, as escolhas de... Eu lembro que uma vez eu tinha um livro que eu te dei, que tinha a ver com uma arte que depois vocês acabaram ajudando a fazer a arte da capela da diaconia. Isso tem a ver com a área litúrgica, né? Com a área litúrgica mesmo. E como é que vai ser a composição, a estrutura, o visual? Eu estava vendo a Igreja do Ressuscitado e pensando, quem escolheu, né, esse visual, esses vitrais, um lugar que puseram que vai ter, obviamente vai ter um sino ali, porque tem uma haste na parede, assim. Quem é que pensa nessas coisas? É a gente. Ele fez parte da equipe. Vocês, né? Isso é todo um mundo, assim, que a gente nem para pensar, né? Eu vou lhe dizer uma curiosidade sobre o Nicodemos, que uma pessoa, uma vez na comunidade, me disse, Pedro. Uma irmã muito antiga, ela disse assim, olha, as pessoas olham para o Nicodemos e veem ele um artista. Mas ela disse assim, mas eu acredito que ele, o homem interior dele de servir ao culto é mais forte do que a parte artística. Ele primeiro quer servir a Deus em adoração. Depois vem a parte da... Para mim sempre foi evidente isso. Acho que a arte ela é o que é por causa dessa... Por causa disso, né? Pois é, nele isso é muito forte. Ela disse para mim uma vez, eu disse, é mesmo. Ele primeiro, ele quer servir a Deus no culto a Deus. Aí a parte artística vem e...
Aí tem as minhas interpretações sobre quem são vocês, mas assim, eu até posso dizer como é que foi, a minha curiosidade de saber como é que vocês se conheceram e tal, porque eu sempre pensei, o Nicó, eu acho que ele no começo queria ser celibatário. Aí vocês disseram, ele foi, eu nem sabia. Foi, 6 anos. Só que eu lembro de vê-los antes do Tobias ter nascido, se eu não me engano. Nasceu que ano, Tobias? Só para eu fazer 2004. as contas. Não, então já era nascido, mas ele era muito pequeno. E eu fui conhecendo vocês, né? Como Deus escolheu direito a mulher certa para o Nicó e o marido certo para Eva, né? E quem era Nicó antes da Eva, que queria ser celibatário e tem um amor tão grande que eu acho que é genuíno isso. Por exemplo, eu tenho certeza que você gostaria de ter sido monge. Se pudesse, né? Se pudesse. Mas, por exemplo, eu também sempre tive vontade de ser padre, mas eu nunca fui chamado a ser padre. Eu acho lindo você celebrar a missa, você ser um instrumento do pão e do vinho se tornar corpo e sangue, você poder dar absolvição, ouvir as mazelas das pessoas e se compadecer. É lindo, né? O sacerdócio. Então a gente sente essas paixões assim. E aí como é que Deus vai te revelando que na verdade Ele te quer como marido e como pai? E se isso te gera dores, né, conflitos ou se para você foi um processo tranquilo? Assim, não, foi um processo hiper tranquilo. Sério mesmo? Foi. Eu gostaria de ter sido monge, mas Lembra da palavra da Bia também, mas né? Teve uma palavra que Deus nos deu que era nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus me deu essa palavra, e quando me deu essa palavra eu tive certeza que era a Eva, que Deus tinha preparado para mim. É engraçado, a Santa Teresa fala isso, quando Deus fala, gera uma paz no coração, você sabe que é Deus. Enquanto você não tem essa paz, você pode continuar discernindo aí, porque não é. Né? E é justamente, aí ele... Então, tanto Shalom todos os planos como... E olha que foi complicado, hein? Tanto Shalom como a Eva, nessa palavra eu tive certeza, assim. Certeza. E olha que foi complicado, Pedro, porque naquela época, como eram os formadores e o Moisés, o formador dele era o Ronaldo. E ele morreu. Pouquinho depois, né? Pouquinho depois. Então, quando o Ronaldo foi a Natal... Vocês casaram que ano? Nós casamos em 2001. Nossa, muito depois. Pois é, porque o Shalom... Mas vocês começaram a namorar que ano? Nós começamos quando? Hein? Eu sei que foram 5 anos que nós namoramos. Então 96. Isso. Mas você imagine que... E o Ronaldo tinha morrido em 90 aí? Mas a comunidade passou por uns 2 anos onde nenhum discernimento foi feito. Por causa disso? Morreu o Ronaldo, vamos parar tudo? Não, porque o Moisés e a Amy passaram por um período também... Foi uma grande noite. Foi luto também, né? E luto. Porque foi o primeiro, né, Pedro? Acho que a gente tinha aquela O Pedro Ronce tinha morrido antes, eu acho, ou não? O Pedro foi depois. Pedro foi depois. Foi o primeiro que morreu, foi o Ronaldo, então. Você imagine que na cabeça da gente, nós éramos os protegidos de Deus. Então, morrer de um acidente daquele foi terrível. Imagina. Foi e daquele uma jeito, rasteira, né? assim. Não foi nem uma doença. Foi difícil. Foi muito difícil. Eu fiquei uns 3, 4 anos sem renovar votos na minha missão. Sério? Foi. Eu brincava, dizia que estava de voto vencido e tudo. Foi um período realmente. Mas você ficou porque quis ou porque não? Porque a não, comunidade não estava. Não ia porque ninguém para receber. Não, passamos por um período realmente geral. Poucas missões, nós não tínhamos tantas missões assim, né? Se você olha voltar no tempo, você vai contar nos dedos as missões que tinham, então. 96 abriu o Rio. O Ronaldo morreu que ano? 94, 96? Qual foi o ano? Foi em... Você lembra, Nicole? Eu me lembro que ele vinha de Natal, então eu fui uma das pessoas que conversamos. Nós conversamos muito. Não lembro mais. Eu coordenava o Projeto Juventude e namorava Nicodemos, então ele tinha que conversar comigo. Então nós conversamos muito. Não, então foi depois de 96, porque vocês têm 5 anos de namoro, começou em 96, deve ter sido no mesmo ano, talvez. Foi muito difícil. Ou 7, né? Então ficou um ano onde ficou tudo parado. E eu não poderia discernir só com a minha formadora pessoal. Eu precisaria discernir com o formador pessoal dele e com o Moisés. Moisés, em luto,
Ele sem formador e eu só eu tinha formadora pessoal. Então ficamos realmente esperando. Quem queria casar, espera. Teve que esperar. Naquele ano teve que esperar. Muitos discernimentos tiveram que esperar. Aí depois o formador dele foi o padre Joãozinho, né? Foi que a gente fez um processo melhor. Mas antes foi realmente bem complicado. Aí passamos quase 2 anos aí nesse negócio. Mas vocês só casaram em 2001? Não foi um problema para vocês, né? Não, porque também acho que o luto foi um problema de renovação geral. de votos, mas não de casamento, assim. Pois é, ficou assim. Aí casamos e tal. Tivemos a perda do primeiro filho, né? Que o Nicodemos fez aquela composição lindíssima, que é Abraço Eterno. Abraço Eterno. Exatamente isso que eu estava tentando. Para mim, desculpa as outras, mas essa para mim é a melhor. Muita gente também tem muito testemunho. Essa é a campeã para mim. Pois é, foi uma experiência nossa em 2002, se eu não me engano. Essa daí você tem que contar, Nicole. Essa música é campeã. Como é que você fez? No Instagram. Me ensina. Não, sério, não dá. Abraço Abraço Eterno é uma das músicas. Não, desculpa assim. Marte Mais, qualquer uma que você disser aí. É sensacional em tudo, porque ela começa suave. Ela tem essa coisa tua de repetir algumas palavras, né? Assim como a Marte Mais repete, né? E algumas outras também. Você fala, por exemplo, 2 Abismos também. Não vou lembrar da letra agora, mas você fala umas palavras que você vai trabalhando na palavra, você vai jogando ela para cá e para lá. O Abraço Eterno tem amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim. Acho lindo isso. E aí, ela faz uma linha, ela cresce, ela vai num abraço esmagante, ela dá uma tensão no lado B, na parte B, e vai para nem as torrentes do refrão. É perfeita para mim. Uma vez, uma pessoa lá no Rio, você deve saber quem é, o Aldo Marques, genro da Dona Glória, cunhado do Bill, falou: o Nicodemos é um dos maiores compositores do século XX. Verdade, cara. Não é só da igreja, não. Mas sem precisar ficar dizendo muito sobre isso, para mim, Abraço Eterno é um dos responsáveis assim, para te dar esse nome. Como é que ela nasceu? Ela nasceu assim. A Eva teve ameaça de aborto, né? Do primeiro filho. E eu fui rezar. E Deus me deu aquela palavra de Abraão. Do sacrifício de Abraão, do sacrifício de Isaac. E aí eu disse para o Senhor: mas Senhor, você parou a sua mão no sacrifício de Isaac. Aí ele disse para mim: mas na cruz eu não parei a minha mão. Você quer se unir a mim? Esse sempre é o convite, né? Aí eu disse: Senhor, se você quiser, eu me uno a você. Já tinha nome a criança? Não, a gente botou de Isaac. Depois, né? Depois da passagem. Depois né? da passagem. Mas sabia se era menino? Nem sabia. Não dava para saber. 3 meses. Não, 3 né? meses. Não deu tempo. A gente acha que era, né? Com certeza agora é. Porque... Agora é, né? Aí a gente... Ali mesmo você compôs, né? Ali mesmo eu ofertei a criança ao Senhor, né? E reuni toda a história de amor da gente, minha e da Eva. E aquela história de dor e de amor. E percebi que Deus estava me dando um abraço de eternidade. Levando a criança, estava abraçando nela, estava me abraçando, levando ela. Estava me dando um abraço eterno. Aí nasceu a música. Abraço esmagante, ausência torturante, que é a ausência, né? Noite e luz é uma coisa impressionante. Vida e cruz, depois você repete, você fala vida e cruz, né?
Não é? Não, dá para acabar o podcast desse jeito. Essa música é sensacional. Desculpa, Beethoven. Acho ela linda. É perfeita. Mas só nasce coisa boa quando vem de lugar assim, né? Desses lugares reais, né? Uma vez o Wilde falou, você não consegue compor porque você não tem sofrimento não na vida? Eu devo ter, eu só não sei se eu consigo acessar assim, desse jeito musical. Acho que eu preciso de um frontal e é diferente, assim. Eu acho que não é só isso, né? Tem o talento e tem o chamado, o jeito que Deus quer e que a gente se educou também. Eu acho que se eu tivesse sido exposto à composição desde cedo, talvez eu tivesse mais um pouco. Mas aí as coisas que eu faço de composição são junto de alguém. Tem letrista, tem gente, então funciona mais para mim assim. Mas frustraçãozinha que não tem problema, que passa, né? Não é muito importante, não. E temos a volta do Hallelujah presencial esse ano, né? Eu, sinceramente, adorei o último, que foi só a gente que foi servir lá. No estúdio, né? Numa coisa controlada, mas eu acho que é importante. Desafiante, viu, Pedro? É sempre um desafio, mas é importante ter o público, pro público, né? Tá lá para ver e tal, mas no ambiente controlado. Foi uma boa experiência a gente poder fazer a apresentação toda online e conseguir também vencer o desafio, né? Que era de estar recluso, de estar em lockdown e tal. E uma outra coisa esse ano que eu não estou aparecendo na câmera, agora eu estou. Outra coisa que vai ter esse ano, que quem acompanha o podcast e quem gosta da comunidade Shalom, além do Hallelujah, que vai voltar presencial no Condomínio Espiritual em julho, é a convenção dos 40 anos da comunidade, que vai ser em Roma, que ficou marcado para o dia 23 de setembro até o dia 28. Então, quem conseguir ir vai passar por uma experiência que eu tive na última vez, nos 35, que é linda. Não sei se eu vou esse ano, estou fazendo força para ir, mas tem a questão das crianças. As igrejas lindas, históricas, os ambientes, as homilias, os padres, a música, a cidade de Roma, o Vaticano, não é incrível. É incrível, só fui aquela vez, mas foi uma experiência marcante. E fazer de tudo para estar lá, e eu recomendo, se você puder. Inclusive não está caro a passagem não, que eu estava vendo. Mas é questão de organizar, porque avisaram muito em cima, né? Na última vez disseram assim com uma antecedência bastante para a gente conseguir vender brownie, brigadeiro, juntar dinheiro, né? Dessa vez está em cima, mas São José, quem gosta dele, pode contar que ele dá um jeito de arrumar. E vocês, eu gostei muito de ter recebido e da disponibilidade, da amizade de vocês, da conversa. A gente pode fazer outras, tem muita história ainda para contar. Eu que não gosto de alongar muito, porque daqui a pouco o povo começa a querer desligar. Mas, assim, eu acho que para mim, foi ótima a conversa que a gente teve. Foi maravilhosa. Foi excelente, Pedro. Obrigado, viu, gente, por terem vindo e pela abertura de contar a história de vocês um pouco. Obrigada a você, Obrigado Pedro. você também. Deus abençoe, gente. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.